Ei, aê, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje da desclassificação do São Paulo para o Atlético Mineiro, que olha, particularmente falando, o segundo jogo do São Paulo foi melhor do que o primeiro jogo, tá? Porém, o São Paulo é um time que não tem criação, o São Paulo é um time que não tem um meio armador, o São Paulo o São Paulo não tem o pulmão. O São Paulo joga sem o pulmão. Porque o Lucas, sinceramente falando, pra mim você tá devendo muito futebol. Mas muito futebol. Não tá rendendo no meio, não tá rendendo como ponta. Na verdade, o Lucas não tá rendendo no São Paulo nos últimos jogos. O Lucas decaiu o futebol drasticamente. O Caleri decaiu. Pra mim, o que ainda continua jogando bem no São Paulo é o sistema defensivo, porque eu gosto muito do Alan Franco. Acho que fez ontem uma partidaça contra o Hulk. A Arboleda muito bem. Muitas vezes o Rafinha, para mim, já não é mais o titular dessa equipe do São Paulo. O São Paulo tem que colocar o Igor Vinícius como titular. Eu particularmente gosto do Igor Vinícius. O Rafinha hoje é reserva. O Rafinha não pode ser titular. Fala muito, tem atitude que para mim é muito mal dentro de campo. Reclama por qualquer coisinha idiota. Você reclamar quando você tem razão ou querer ganhar às vezes no grito é uma coisa. Agora, a todo momento achar que você tá na razão, meu irmão, tem hora que você também tá errado. E a maior parte do tempo você tá errado, Rafinha. Você tem que comprar briga às vezes, nem sempre. Porque senão você fica muito marcado, fica rotulado. Luciano tá abaixo, muitos jogadores de São Paulo tá abaixo. Ontem, pontos positivos do São Paulo, extremamente para mim o melhor em campo, Alan Franco, sem sombra de dúvidas. Rafael, que salvou o São Paulo de tomar 2 gols. E Lisieiro, isso mesmo, Lisieiro fez uma partida muito interessante contra o Atlético Mineiro, jogou muita bola. O Lisieiro é aquele cara que não tem mídia e que em jogos importantes ele se empenha bastante. Para mim, o Lisieiro pode começar a ganhar a vaga facilmente do Bobadilla e ser um dos titulares da equipe do São Paulo ao lado do Luiz Gustavo. Falando do Luiz Gustavo, aprenda a jogar ofensivamente. Você é só defensivo, irmão. Sinceramente, o Luiz Gustavo hoje para mim não serve para ser o volante do São Paulo pela característica do time. Tá? O São Paulo com o Alisson ele serve, sem o Alisson ele não serve, porque o Luiz Gustavo é só defensivo. O Luiz Gustavo só joga pros zagueiros ou pros lados de campo. Eu não consigo ver o Luiz Gustavo fazer uma jogada de objeção, uma jogada mais próxima ao meio de campo com o ataque, sabe? O Luiz Gustavo não faz esse tipo de jogo, ele não condiz com esse tipo de jogo, não me agrada. O São Paulo, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, parece que o São Paulo jogou 2 anos em 1 ano. O São Paulo é um time muito cansado, muito devagar. O Wellington Rato, pra mim, ele não é ponta. O Wellington Rato não é ponta. Pra mim, o Rato, hoje no São Paulo, seria o camisa 10. Seria o cara que buscaria mais passe, buscaria uns lançamentos, sabe? Mas não colocar o Rato de ponta. O Rato não é ponta. O Eric entrou bem na partida ontem. Eu colocaria o Wellington Rato no lugar do Luciano. Colocaria o Luciano junto com o Caleri no ataque. Colocaria o Eric na ponta e o Lucas na outra ponta. Ou às vezes mudando de posição. Porque, cara, não pode o Wellington Rato ser um ponta. Não casa. O Wellington Rato tem que jogar atrás dos atacantes. Lógico, ele não é um camisa 10 excepcional, mas é um bom camisa 10, tem passe, tem finalização boa. Então assim, colocar ele como um ponta, para mim é desperdício, tá? Vamos a alguns pontos, né? E teve um lance que começou a ganhar repercussão aí, que foi a possível falta em cima do Lucas, tá? Que tem pessoas falando que talvez tenha sido dentro da área. Olha, eu não revi ainda o lance, mas assistindo eu acho que não foi dentro da área não, mano. Falando que talvez teria sido um possível pênalti pro São Paulo. Não achei que foi pênalti. Falta foi, tá? A falta, o encontrão que o cara dá nas costas do Lucas realmente aconteceu. Mas eu não vejo pelo lado do pênalti, porque eu acho que estava fora da área.
Foi falta? Foi. Se for dentro da, se tivesse sido dentro da área, um pênalti escandaloso que não deram para o São Paulo. Ponto primordial da partida para mim foi a não expulsão do Alonso. Para mim, sim, era lance de expulsão, porque no mesmo campo, no mesmo estádio, contra o Atlético Mineiro, um jogador do Grêmio, o Bruno Fux, faz uma falta, o jogador do Atlético Mineiro o jogador do Grêmio faz uma falta muito parecida no jogador do Grêmio. Não, peraí. O jogador do Grêmio faz uma falta no jogador do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e o juiz vai lá e expulsa ele. Na Copa do Brasil, a arbitragem brasileira, obviamente, não condiz com a mesma regra, porque o cara ele perdeu a bola para o Ayrton Rato sairia claramente na cara do gol, iria fazer o gol, ninguém sabe, mas ele leva o toque por trás ali e acaba derrubando o Ayrton Rato, que partiria sozinho para o ataque. O juiz entendeu que não era lance para vermelho. Para mim, o lance primordial do jogo foi esse, tá? O lance onde o jogador sim do Atlético Mineiro tinha que ser expulso. No final, reclamaram aí de uma possível cotovelada na cara do Caleri, que eu não achei absolutamente nada. Nem vou entrar em muita questão sobre isso, porque foi um lance de disputa, de espaço, disputa normal, e acontece. Não achei falta. O Bataglia não faz um movimento de cotovelada para agredir o Caleri. Passa muito longe disso. O São Paulo não mereceu passar, a verdade é essa, o São Paulo não merece a classificação. Levando para o lado positivo, o São Paulo vai ter mais tempo para poder descansar em questão da Libertadores, tá? Questão brasileiro também, mas principalmente a Libertadores, que talvez seja o ponto principal do São Paulo na temporada, tá? É um jogo difícil contra o Botafogo, o São Paulo vai ter que respirar muito, vai ter que jogar muita bola em uma postura extremamente diferente do que foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que o São Paulo foi extremamente apático lá no Morumbi e ali na Arena MRV. O São Paulo praticamente ele descartou, né, de querer competir a Copa do Brasil, pelo menos foi essa a impressão que passou para mim. O São Paulo ele optou de sair fora. Óbvio, o Atlético Mineiro teve os seus méritos de passar, já era. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!